Este é um curso do projeto Palafitas, Saberes a partir da margem, e da Rádio Sarau, o som das margens. Estamos no nosso terceiro encontro e esta será nossa segunda abordagem, sobre o curso Comunalismo Decolonial, por uma Ecologia da Liberdade. Começa agora. A aula 2. As raízes da crise, capitalismo, colonialidade e a ruptura metabólica. A crise ecológica como crise civilizatória. A crise ecológica que enfrentamos hoje não pode ser compreendida isoladamente. Ela é, em sua essência, uma crise civilizatória, profundamente enraizada nas estruturas históricas e sistêmicas do capitalismo e da colonialidade. Para desvendar as complexas interconexões que nos trouxeram a este ponto crítico, esta aula se aprofundará nas contribuições de Karl Marx e Aníbal Quijano, que nos oferecem ferramentas conceituais para analisar a exploração capitalista, a persistência da colonialidade do poder e a relação destrutiva entre a humanidade e a natureza. Karl Marx, Crítica ao Capitalismo e a Ruptura Metabólica. Karl Marx, em sua vasta obra, desvendou os mecanismos internos do capitalismo, revelando-o como um sistema intrinsecamente voltado para a acumulação de capital e a exploração da força de trabalho. Sua crítica ao capitalismo não se limitou à esfera econômica, mas se estendeu às suas implicações sociais e, como estudos mais recentes têm demonstrado, também ecológicas. O materialismo histórico, método de análise marxista, postula que as condições materiais da existência humana, as formas como as sociedades produzem e reproduzem sua vida, são a base para a compreensão das estruturas sociais, políticas e ideológicas. Embora a dimensão ecológica não fosse o foco central de Marx, pensadores como John Bellamy Foster têm resgatado e desenvolvido o conceito de ruptura metabólica presente em sua obra. Marx observou que o capitalismo, ao separar a população rural da urbana e ao intensificar a produção agrícola para o mercado, rompia o ciclo natural de nutrientes do solo. Os nutrientes extraídos da terra nas áreas rurais eram consumidos nas cidades e não retornavam ao solo, gerando o empobrecimento da terra e a necessidade de fertilizantes artificiais. Essa ruptura metabólica ilustra a contradição fundamental do capitalismo com os processos naturais, revelando que a exploração da natureza é uma condição inerente à sua lógica de acumulação. O sistema capitalista, ao tratar a natureza como um mero recurso a ser explorado e os seres humanos como força de trabalho a ser mercantilizada, estabelece uma relação destrutiva que culmina na crise ecológica atual. Aníbal Quijano, A Colonialidade do Poder. Aníbal Quijano, sociólogo peruano, introduziu o conceito fundamental de colonialidade do poder para explicar como as estruturas de dominação herdadas da colonização persistem e se reconfiguram na organização da sociedade moderna, mesmo após o fim do colonialismo formal. A colonialidade do poder não se refere apenas à dominação política ou econômica, mas a um padrão de poder global que articula raça, trabalho, gênero e conhecimento, mantendo hierarquias e desigualdades históricas. Para Quijano, a ideia de raça foi um elemento central na constituição desse padrão de poder. A classificação racial da população mundial, iniciada com a conquista da América, serviu para justificar a exploração e a dominação, estabelecendo uma hierarquia global onde os povos não europeus eram inferiorizados e seus conhecimentos e formas de vida desvalorizados. Essa hierarquia racial se entrelaça com a divisão internacional do trabalho, onde certas populações são destinadas a posições subalternas na produção capitalista global. Assim, a colonialidade do poder é crucial para entender como a exploração capitalista se manifesta de forma diferenciada em diversas regiões do mundo, especialmente no que tange à extração de recursos naturais e à imposição de modelos de desenvolvimento que desconsideram as realidades e os saberes locais. A persistência dessa estrutura de poder global contribui diretamente para a crise ecológica, ao legitimar a apropriação e a degradação ambiental em territórios considerados periféricos ou subdesenvolvidos, onde a natureza e os povos são frequentemente classificados como objetos ou recursos a serem utilizados para o benefício do centro capitalista global. Conforme a teoria do sistema mundo de Wallerstein, a manutenção da engenharia de exploração é necessária para a sobrevivência do sistema. E a colonialidade do poder autoriza esse canibalismo, ao justificar a hierarquia centro-periferia. Conexões entre capitalismo, colonialidade e crise ecológica. A intersecção entre a crítica de Marx ao capitalismo e a teoria da colonialidade do poder de Quijano revela que a crise ecológica não é um problema técnico ou meramente ambiental, mas uma manifestação profunda de um sistema global de exploração e dominação.
O capitalismo, em sua busca incessante por lucro e expansão, não apenas explora o trabalho humano, mas também esgota os recursos naturais e desestabiliza os ecossistemas. A colonialidade do poder, por sua vez, fornece a base ideológica e estrutural para que essa exploração ocorra de forma desigual, concentrando os ônus ambientais e sociais nas populações e territórios historicamente marginalizados. Essa compreensão nos permite ir além das soluções superficiais do capitalismo verde e reconhecer que a superação da crise ecológica exige uma transformação radical das relações de poder e produção. A luta por uma ecologia da liberdade, portanto, é inseparável da luta contra o capitalismo e a colonialidade, buscando desmantelar as estruturas que autorizam a destruição ambiental e a opressão social. Conclusão: desvendando as estruturas de dominação. Ao final desta aula, esperamos que os participantes tenham uma compreensão mais aprofundada das raízes históricas e sistêmicas da crise ecológica. A análise conjunta de Marx e Quijano nos capacita a identificar as conexões intrínsecas entre a exploração capitalista, a colonialidade do poder e a degradação ambiental. Essa perspectiva é fundamental para construir um caminho em direção a uma ecologia da liberdade, que seja verdadeiramente decolonial e emancipatória, questionando não apenas os sintomas, mas as causas profundas da nossa atual condição planetária. A próxima aula aprofundará as propostas de Murray Bookchin para uma ecologia social, oferecendo alternativas concretas a esse cenário de dominação.